Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série de áudios aqui do canal e lembrando que temos aqui dentro dessa série de áudios sobre filosofia e correlacionando com a nossa fé cristã, a linha coluna vertebral da série diz respeito a um percurso historiográfico em que vamos analisando os autores, os pensadores mais clássicos, inclusive dentro de um âmbito acadêmico. E nesse contexto vamos analisando em que pontos as suas filosofias se aproximam ou se distanciam da verdade revelada pelas Escrituras. E dentro dessa linha principal, estamos atualmente na modernidade. Começamos desde Platão, um pouco antes, Sócrates, falando um pouco sobre os pré-socráticos e fomos seguindo, passando ali por Descartes. E atualmente estamos aí com os áudios em torno de John Locke. Há uma outra linha do canal que procura tratar de temas que muitas vezes não aparecem no radar da igreja, mas que influenciam a nossa fé também, e por isso devem ser analisados, que são tudo aquilo que diz respeito à área da neurociência, das ciências cognitivas, das neurofilosofias, ou seja, tudo aquilo que traz um materialismo em torno de uma atividade central do cérebro como o único responsável por toda a vida material e até, por assim dizer, espiritual do ser humano. E há todo um conjunto de outros áudios, os mais diversos, e atualmente estamos fazendo também uma série sobre a obra De Magistro, de Agostinho de Hipona. E o áudio de hoje, ele vai nesse sentido também de um áudio diverso, ele não está dentro dessa linha historiográfica principal. Sempre trazemos muitos áudios sobre Agostinho de Hipona, por quanto diz mais respeito à minha formação acadêmica. Eu sou formado em filosofia, atualmente tentando concluir o mestrado também em filosofia, e eu pesquiso, em primeira instância, o Agostinho de Hipona. E o áudio de hoje é também sobre ele. E diz respeito a uma experiência que passei, que foi assistindo a uma aula, e o professor explicou acerca de Agostinho de Hipona, e me pareceu que ele não falou e que deveria ter falado sobre a questão do livre-arbítrio em Agostinho de Hipona. O professor em questão faz parte de uma igreja reformada, calvinista, e sabemos que essa questão do livre-arbítrio é fundamental em ser tratado naquele âmbito de dualismo das diferenças entre arminianos e calvinistas, que eu já coloco aqui que não considero ser uma questão principal, mas uma questão secundária. Eu me lembro que quando fazia graduação em filosofia, havia muitos colegas cristãos, mas muitas vezes a gente percebia que tudo ficava num âmbito bem intelectual, e nós vamos procurar trazer um pouco disso também no áudio que vamos fazer hoje. Quer dizer, o que é mais importante para Agostinho, se é o intelecto, os pensamentos, a razão organizada, proposicional, ou se é propriamente as vontades, as volições, os quereres, os desejos. Vamos falar um pouco sobre isso no áudio de hoje. E eu notava que ficava muito nesse âmbito. E aí tinham colegas que eram, a maior parte deles eram calvinistas, de igrejas reformadas, mas havia alguns católicos e também poucos, incluindo eu, pentecostais. E aí eu notava que sempre havia muito essa discussão do arminianismo e versus, né? É um versus mesmo, na verdade ocorre assim, calvinismo, com relação principalmente à questão da salvação. E nesse sentido, o, não via como questão principal. Eu acho que a questão principal é realmente você levar a mensagem e o seu testemunho
de que Jesus nos ama e nos salvou naquele madeiro e que só a partir dele nós podemos chegar a Deus Pai. Não existe outro caminho a não ser o Cristo. E como está descrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como está lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse-lhe Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu creio que essa é a mensagem principal. É necessário que haja sempre uma interpretação cuidadosa da palavra de Deus. É necessário sempre se voltar para os seus originais gregos, o grego bíblico, koiné, em que foi escrito o Novo Testamento, assim como o hebraico e aramaico no Antigo Testamento, para que as palavras sejam bem entendidas, os versículos, capítulos, livros sejam bem conectados entre si, para que se tenha então uma teologia verdadeira, quer dizer, a explicitação da palavra de Deus. Contudo, muitas vezes o texto literal ele já nos dá a resposta, e aí obviamente conectado com toda a leitura de vários outros textos, a Bíblia inteira, né? Então muitas vezes acho que se perde muito tempo nesses pormenores em vez de ir ao essencial. Muito do essencial está aqui em João 14,6. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é o único caminho a se chegar a Deus Pai. Mas, de qualquer forma, eu acho importante essa debater que traz o arminianismo e o calvinismo. São pontos interessantes, são pontos que devem ser bem debatidos, até por conta da interação e da integração dessas diferentes vertentes. Nós estamos falando aqui em uma dimensão ecumênica, não é isso? Mas numa dimensão de propriamente cooperação e fraternidade. Porque creio todos fazemos parte de uma mesma igreja, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Pois bem, então o áudio de hoje, eu já vou dar logo a resposta de início e dar logo o spoiler, né? É claro que Agostinho não era nem calvinista, nem arminiano. Tanto Calvino quanto Armínio nasceram muitos séculos depois de Agostinho. Então há essa dificuldade em Agostinho ser algum dos dois pontos, né? O que se pode perguntar, no entanto, é se o pensamento de Agostinho se aproxima mais do calvinismo ou do arminianismo. Lembremos que a reforma está intimamente ligada ao agostinianismo, desculpe, justamente porque Martinho Lutero foi um monge de base agostiniana. E muitos dos chamados pré-reformadores, em torno aí de 100 anos antes da reforma, ali propriamente no século XV, eles tinham uma base agostiniana, porque naquele momento o agostinianismo voltou com força total. Lembremos que a Igreja Católica ela estava muito baseada naquela época nos estudos de Aristóteles, e já tratamos aqui em vários áudios sobre Aristóteles, essa exacerbação da razão, e uma razão natural que se volta para a natureza, no sentido de que pela razão poderíamos vir a encontrar Deus, excetuando, obviamente, por isso que tratamos o pensamento aqui de Aristóteles em como se fosse uma casa de dois andares, né? O andar de cima, obviamente, é um andar onde entra unicamente a fé, a graça, e que a razão não mais
dá conta de explicitar. Mas no andar de baixo, principalmente no que diz respeito a uma teologia natural, a uma teologia da natureza, a uma teologia da observação da obra criada, a razão dá conta. Particularmente, eu não compro essa ideia, eu não acredito que seja assim, porque eu acredito que o pecado original de Adão e Eva, eles desmantelaram toda a estrutura do ser, né? O ser humano ficou enfermo pelo pecado, que daí adveio, da ponta da cabeça às pontas dos pés. Então afetou tanto o intelecto quanto a vontade. Somente a graça de Deus em Cristo Jesus é que reestabelece essa unidade do homem, enquanto intelecto e vontade, a sua integração, a sua volta por Cristo a Deus, assim como então um equilíbrio do homem com a natureza, com a obra criada em uma dimensão não somente propriamente ecológica, mas numa dimensão mesmo de existência, de um coexistir com a natureza. E nesse sentido, vamos então trazer como texto base aqui para analisarmos essas questões do arminianismo e do calvinismo, que eu já adianto, vão ser analisadas em torno da questão do livre-arbítrio, a passagem aqui no livro 8 das Confissões de Agostinho, que trata da conversão dele no Jardim de Milão. Aí vamos tratar o ponto 8 e o ponto 9. Um momento então para a gente ler aqui, quem tiver a obra pode acompanhar e vamos então ler e procurar analisar em que pontos, sobremodo com essa questão da livre-arbítrio, propriamente Agostinho se aproximaria de uma via arminiana ou calvinista. Então, é o livro 8, no ponto 8, chama No Jardim de Milão, a luta espiritual. Eu vou passar a leitura e ao longo da leitura eu vou dando pequenas pausas e fazendo comentários. Então, passemos à leitura. Então, no meio daquela grande rêfrega que na minha casa interior, no meu quarto, o coração violentamente tinha travado contra a alma, precipito-me sobre Alípio exclamando, perturbado no rosto e no espírito: por que sofremos? O que significa o que acabas de ouvir? Os ignorantes levantam-se e arrebatam o céu. E nós, com doutrinas insensatas, eis como nos revolvemos na carne e no sangue. Teremos vergonha de os seguir, porque nos precederam, e não nos envergonhamos sequer de os não seguir? Tais foram algumas das palavras que disse. A perturbação arrancou-me de Alípio. Ele ficou calado e atônito, a olhar-me por eu falar de um modo insólito. A fronte, as faces, os olhos, a cor, o timbre da voz descreviam mais o estado da minha alma do que as palavras que proferia. Então aqui a gente tem um primeiro ponto, vamos fazer um comentário, uma parada aqui e analisar esse ponto. Para quem está assistindo os áudios do De Magistro, o mestre, aqui se tem uma outra indicação bem preciosa. Veja que essa luta interior que começava a se travar em Agostinho, justamente por essa guerra das vontades, uma vontade que quer dizer sim a Deus e outra vontade que quer dizer não a Deus, ela faz com que a alma de Agostinho imprima características físicas ao seu corpo. Ele diz aqui, ó, a fronte, as faces dos olhos, a cor, o timbre da voz descreviam mais o estado de minha alma do que as palavras que proferia. É aquela velha questão do De Magistro da insuficiência das palavras. Chega um ponto que as palavras não dão mais conta de descrever os estados da alma. É muito mais interessante que se veja. E é o que o Alípio está fazendo aqui. O Alípio é um amigo dele, está observando aqui. Então ele está visivelmente transtornado ao ponto de o timbre da voz mudar, a face ficar ruborizada, os olhos mudarem em tons insólitos, como ele mesmo aqui falou. Mas vamos passar mais ao texto ainda, que vai se elucidando aos pouquinhos essa questão. Então o texto continua dizendo assim, ó, na habitação de que usávamos, bem como do resto da casa,
pois o hospedeiro, o dono, não a habitava, havia um pequeno jardim. Para lá me levara o tumulto do meu peito, onde ninguém era capaz de evitar a ardente luta que eu travara comigo e que se prolongaria até se resolver o assunto, conforme vós sabieis e eu ignorava. Vós aqui é Deus que ele está falando. Continuando a leitura. Esta minha loucura seria salutar e esta morte vivificante. Eu sabia o que tinha de mal e ignorava o bem que havia de ter pouco tempo depois. Então, continuando. Ele vai dizer assim: afastei-me para o jardim, e Alípio seguiu-me passo a passo. Mesmo com ele estar presente, a minha solidão continuava. Aqui é onde há, propriamente, vamos dar uma parada aqui para comentar, essa solidão dele, quer dizer, Alípio estava acompanhando ele, mas é como se ele estivesse sozinho. Porque aqui não estava mais dentro de uma dimensão da exterioridade, mas de uma dimensão da interioridade. Quer dizer, as palavras e a frustração de uma vida em que ele sentia não ser a vida que ele queria levar, o levaram para a solidão do seu propriamente, digamos assim, até para fazer uma correlação com outro texto de Agostinho, para os seus solilóquios. Ele estava agora sozinho com ele mesmo. Por isso que ele diz: a minha solidão continuava. E aí o texto continua aqui. Como me havia de deixar naquele estado? Sentamo-nos o mais longe possível da casa. Eu rangia em espírito, irando-me com turbulentíssima indignação, por não poder seguir o vosso sagrado e aliança, ó meu Deus, pela qual todos os meus ossos clamavam, erguendo-vos louvores até os céus. Então note aqui que essa guerra espiritual era em estado é, terrível que Agostinho estava passando, né? Ele dizia que rangia em espírito. A gente sabe, por exemplo, o que é ranger, talvez ranger os dentes, por exemplo. Mas o que significa ranger em espírito? Ele diz que estava irando-se com turbulentíssima indignação contra ele mesmo, por não, como ele diz aqui, por não poder seguir o agrado de Deus e a aliança. E que os próprios ossos dele clamavam. São figuras interessantes, são metáforas, mas que no fundo denotam um outro tipo de linguagem que não é vocabular, que não está regida por uma gramática. Mas vamos continuar aqui nessa guerra espiritual do Agostinho. Ele diz assim: para lá chegar não se vai de navio, de carro ou a pé, nem sequer para andar o caminho que tinha percorrido, desde casa ao lugar onde estávamos sentados. Com efeito, não só o ir ao céu, mas também o atingi-lo. Não são mais do que querer ir, mas um querer forte e total. Bom, aqui fazendo correlação com a obra de Magistro, o mestre, as palavras lá no o mestre, o texto de 389, Agostinho diz que elas simplesmente elas apontam para o significado. E esse significado não está na exterioridade, mas ele está na interioridade da alma racional humana, aonde o mestre interior, Jesus Cristo, nos elucida os conhecimentos, tanto presentes, passados, como aqueles que são inteligíveis, suprassensíveis. A partir já de uma, ali naquele texto, iniciando a teoria da iluminação de Agostinho. E aqui ele está dizendo justamente isso, né? Que o atingir o céu, não só ir, lembramos que para o Agostinho, o mundo grego, ele havia ido ao céu, digamos assim, vamos usar essa expressão para ficar bem didática. Ele tinha ido ao céu, mas ele não conseguia atingir o céu, ele não conseguia adentrar o céu, porque o logos grego, a razão grega, a dimensão do, como os gregos chamavam de eidos, as essências, as ideias universais, elas não tinham uma mediação, elas não eram mediadores da relação entre o homem e o infinito. Então o homem continuava finito, mas não atingia propriamente o infinito. Porque justamente como vai dizer Agostinho, é necessário que o Logos se encarne, como está escrito no início do Evangelho de João. O Logos precisa se encarnar e vir aos homens. E foi o que Deus fez em seu Filho Jesus, aonde Jesus Cristo é o próprio Logos, é a própria razão, é a própria verdade, e ele se encarna e habita entre os homens, e por ele nós vemos a glória de Deus.
Então, ele diz, né, que não é mais um querer, mas um querer forte e total. Esse atingir, ele não está propriamente numa dimensão das palavras, da gramática, da articulação proposicional de uma certa lógica, que vai aparecer nesse caso como fria e ineficaz, porque aqui está numa dimensão do querer. Mas não só o querer, mas um querer forte e total. Esse querer forte e total é um dizer sim a Deus, porque no momento em que se diz sim, se atinge o céu instantaneamente. Não é uma grande viagem em que o indivíduo tenha que fazer força por si mesmo, porque a justificação dos pecados humanos não vem a partir do homem, do seu exercício, mas ela vem a partir de Deus. Alguém pode dizer aqui, irmão Leonardo, mas o Agostinho diz que ao crer se segue o compreender, e o compreender se volta para o crer. Sim, é verdade, mas a questão é que o crer, ele vem de Deus. E ele está tanto no início do processo, é Deus que nos leva a crer. Sem Deus, sem a ação de Deus, nós não viríamos a crer. Assim como sem Deus nós não atingiríamos um estado último, que pode ser dito como estado de glorificação. Lembremos aqui os três estados da salvação: a justificação, que vem a partir da obra meritória unicamente de Jesus Cristo, em que por único mérito de Cristo somente ele nos justifica de nossos pecados, ao processo que se segue, em que somos salvos do pecado na medida em que somos santificados, quer dizer, o nosso dia a dia enquanto cristãos, enquanto vamos lutando ali com aqueles pecados que ainda nos assediam tenazmente e que, pela graça de Deus, pela leitura da palavra, a prática de uma vida piedosa, a prática do jejum e da oração, Deus vai nos limpando totalmente e vamos então atingindo um estado de santificação. Note aqui que não é mais um estado de justificação, já estamos justificados. Quando Cristo diz está consumado, estava de fato consumado, quer dizer, estava feito. E ao último estado, o estado de glorificação. O compreender, de fato, biblicamente, e aqui eu lanço especulação, está mais ligado à questão propriamente dos galardões, sobremodo uma questão de querer obedecer, querer agradar a nosso Senhor Jesus. Então, nesse sentido, é que vamos compreendendo, e a partir desse compreender, nós vamos nos voltando mais para Deus, não por mérito nosso, mas justamente porque pela graça de Deus ele nos capacita a que nós o procuremos cada vez mais, e aí nesse momento que pode ser descrito aqui como o momento da santificação, nós fazemos aquele esforço de buscar a Deus, que não é só de uma forma intelectual, mas é em torno de uma forma total. Por isso que ele diz que é um querer forte e total. E aí, continuando, esse querer não é uma vontade tíbia, diz aqui o Agostinho no texto, que anda e desanda daqui para ali, que luta entre si, erguendo-se num lado e caindo no outro. Não, é uma vontade de fé. Né? Sem fé não podemos ver a Deus. Então aqui ele não está falando aqui daquela pessoa que acredita e depois desacredita e acredita. Não, porque essa pessoa está em luta com as suas vontades. Continuando aqui o evento da conversão de Agostinho no Jardim de Milão. Ele diz assim: enfim, naquelas hesitações causadas pela dúvida, fazia os gestos que costumam fazer os homens, que querem e não podem, ou porque não possuem membros, ou porque os têm ligados com cadeias, debilitados pela fraqueza, ou de qualquer modo impedidos. Agarrei o cabelo, feri a fronte, apertei os joelhos, entre os dedos entrelaçados. Fiz todos esses gestos porque quis. Poderia, porém, querer e não os fazer, se a flexibilidade dos membros não me obedecesse. Bom, note que aqui é Agostinho se voltando para Deus num processo de luta, é uma guerra espiritual muito forte, em que ele está decidido aqui a lutar e dizer sim a Deus.
Então, boa parte desse áudio aqui, nós, e quem prestou bastante atenção, percebeu isso, fizemos questão de enaltecer justamente isso. Tudo principia com Deus, tudo conclui com Deus. Deus está no começo e Deus está no fim. Todo mérito é de Deus. Lançando aqui uma especulação, vemos a luta de Agostinho para querer dizer esse sim a Deus. Por exemplo, aqui nessa parte, a gente vê que há inclusive uma luta no sentido físico mesmo. Ele diz aqui que agarrou os cabelos, feriu a fronte, apertou o joelho entre os dedos entrelaçados. Isso aqui é uma luta interna muito grande. E alguém pode dizer, mas por que ele está fazendo isso? Como ele diz aqui, ó, fiz todos esses gestos porque quis. Por que ele está fazendo isso? Justamente porque ele está lutando, há uma luta entre vontades. Aqui não é mais uma dimensão do intelecto, não é mais uma dimensão das palavras, não é mais uma dimensão de uma organização vocabular gramatical. Não. Aqui é o momento em que para onde essas palavras levaram ele, para onde os discursos humanos o levaram, para onde as ideias dele acerca do mundo, as visões de mundo que ele tinha, o levaram. E aqui o que está em face não é mais o intelecto, mas o querer, a vontade. E ele está diante de duas vontades aqui que habitam na alma dele. Uma que quer dizer sim a Deus e outra que quer se rebelar contra Deus e dizer não. Então ele diz aqui, ó, continuando aqui, já concluindo essa parte 8, vamos ficar hoje só nessa parte 8. Se Deus o permitir, faremos a parte 9 aqui, a vontade em guerra. Mas, concluindo aqui, ele diz, fiz, portanto, muitos movimentos quando o querer não era o mesmo que o poder. Né? Ou seja, nesse momento da guerra espiritual aqui, o querer dele não era o mesmo que poder. Ele diz, não fiz o que incomparavelmente desejava muito mais, apesar de o poder fazer logo o que quisesse. Porque para o querer, basta querer sinceramente. Essa é uma dimensão muito significativa. A dimensão da vontade, ela se deseja enquanto vontade, mas essa vontade só é possível enquanto uma vontade sincera. Uma vontade titubeante, ela é fraca. Uma vontade sincera, ela é um querer forte, imediato. O que isso aqui pode ser contextualizado para a nossa vida cristã? É que se você quer buscar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, Deus vai vir ao seu encontro. Porque na verdade ele já está lá. Na verdade ele sempre esteve lá. Mas Deus pede aqui que haja uma decisão da pessoa. E é nesse ponto aqui, e aí vamos já nos encaminhando para o final, que nos parece que Agostinho de Hipona se aproxima muito mais de uma visão arminiana, naquilo em que no arminianismo se diz enquanto graça preveniente, ou seja, no entendimento que é a graça preveniente. Deus está no começo, Deus está sempre presente, Deus sempre esteve presente, Deus sempre está presente. Como está escrito no Evangelho de João, no início, Jesus é a luz que veio para iluminar todos os homens, não só uns e outros, mas todos os homens. Essa luz está lá, tentando iluminar as nossas trevas. Mas Deus pede que nós nos comuniquemos com Ele e digamos um sim ou um não. Ou seja, mas aí dizer, como se pode conciliar e dizer que se tudo parte de Deus, como algo poderia partir de nós? Falamos aqui já em outro áudio, em alguns momentos da Bíblia, e aí nós citamos em um áudio anterior, do Demagistro, acho que foi o primeiro áudio lá que tratamos do Demagistro, que no evento da queda do pecado original, Deus, quando passeava ali na viração do dia no jardim, ele faz perguntas a Adão e Eva. Ora, ele já sabia das respostas, mas por que ele perguntou? Porque ele queria que Adão e Eva falassem, confessassem o seu pecado, que se arrependessem.
E nesse sentido, nós correlacionamos lá a uma própria relação de um pai com um filho. Quer dizer, qual é o pai que não quer ouvir o filho? Mesmo um pai humano com um filho pequeno que não sabe falar, mas fica só balbuciando palavras, ainda assim, ele quer que o seu filho fale, mesmo sem saber falar. A mesma coisa entendemos aqui. E aí estamos correlacionando com o arminianismo e com a graça preveniente. Quer dizer, a graça da salvação, a justificação, vem somente de Deus. O homem não tem nenhuma participação, o homem não é capaz, o homem é ineficaz para pagar os seus pecados. Só Cristo paga pelos nossos pecados, só Cristo pagou pelos nossos pecados naquele madeiro. Então, nesse sentido, Deus, em um dado momento, e isso é a graça preveniente, ele nos prepara, ele nos capacita para que, mesmo em nossas misérias, por sua graça, nós possamos dizer um sim ou um não a Deus. E aí a pessoa ou diz sim ou diz não a Deus. E é isso que entendemos aqui no processo da conversão do Agostinho no Jardim de Milão. E vamos concluir aqui o que ele falou. Ele, terminando a leitura aqui, ele diz assim: ora, aqui a faculdade de poder identifica-se com a vontade. Quer dizer, está dizendo que poder se identifica com a vontade. O querer era já praticar. Lembramos aqui que um querer sincero, que é esse querer que quer dizer sim para Deus. E contudo não acontecia assim, porque o corpo, movendo ao mínimo sinal os membros, obedecia mais facilmente à vontade fraquíssima da alma do que a própria alma se obedecia a si mesma, para efetuar sua grande vontade só com a vontade. Aqui ele ainda está colocando essa dimensão do corpo que obedece mais à alma e que fazia uma pressão e uma resistência para que a vontade humana nela mesma fosse iluminada pela luz curativa de Deus e se voltasse a Cristo. Se Deus assim o permitir, vamos tratar ainda depois do ponto 9, não sei se no próximo áudio, mas sempre em torno dessa questão. Então vamos ficando por aqui por hoje. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.